Estamos começando mais um episódio do Coronga, hoje mais uma edição do Corongados, e para falar de coisas importantíssimas sobre o Estado Democrático de Direito do nosso país, mais do que ameaçado, e tem muito tema que envolve isso, entre outras questões. Certo, Leonardo Palhano? Fala, Paulo. Fala, galera. Tudo bom? Cara, hoje o episódio vai ser bom demais. É uma grande honra para mim ter o nosso convidado que temos hoje aqui, um juiz que faz um trabalho excepcional, é um ativista do bom direito, né, de boas práticas e de boas reflexões para a gente construir um sistema socioeconômico mais justo e igualitário. O apresente para a gente, Paulo. Hoje recebemos aqui com muito orgulho no CorongaCast o juiz Rubens Casara, juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e escritor de obras como Sociedade Sem Lei e Estado Pós-Democrático. É também doutor em Direito e mestre em Ciências Penais, professor convidado do programa de pós-graduação da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fiocruz, membro da Associação Juízes para a Democracia e do Corpo Freudiano Escola de Psicanálise. Prepara o livro, está para lançar o livro Bolsonaro, o Mito e o Sintoma, pela editora Contracorrente. Tudo bem? É um prazer poder conversar aqui com você no Coronga. Fale um pouco da sua carreira, fale um pouco também a respeito, para a gente já começar também falando um pouco desse seu novo livro. É importante receber aqui pessoas que possam esclarecer temas importantes para a gente. Um abraço. Queridos, o prazer é meu de estar participando do Coronga Cast. Queria agradecer o convite do Leonardo, o teu convite, Paulo. E bater esse papo deve ser muito interessante. Acredito que vamos aqui dar algumas risadas, vamos tentar conversar para entender. Eu acho que, diante do caos que a gente está vivendo, só muita conversa permite colocar as ideias em ordem e pensar o que fazer daqui para diante. Sobre esse livro, na realidade, ele é fruto de algumas aulas que eu dei, de outros textos que eu também já vi escritos sobre esse período, e muito mais do que um livro sobre o Bolsonaro, quer dizer, ele não é um livro sobre Jair Bolsonaro, sobre a pessoa Jair Bolsonaro, ele é um livro sobre o que significa esse significante Bolsonaro. Bolsonaro como algo que produz efeitos na subjetividade, como um significante que preenche e explica uma série de preconceitos, de preconcepções presentes na sociedade brasileira. Então, muito mais do que um livro sobre um político que atualmente exerce a presidência da República, é um livro sobre a sociedade brasileira, ou de como nós chegamos a esse momento em que uma pessoa como Bolsonaro, com tudo que ele significa, com tudo que ele representa, ocupa o cargo de presidente da República. Queria que também, aproveitando, doutor, destacasse um pouco, falasse um pouco da sua carreira dentro aí da área, com relação também às suas obras, de fato, um juiz com posicionamentos, com alguns direcionamentos, acho que bem claros para a sociedade. Queria que o senhor falasse um pouco. Bem, é sempre ruim falar da gente, mas vamos lá. Eu sou juiz há 20 anos. Antes fui defensor público também no estado do Rio de Janeiro. Atuo, basicamente, desde que entrei na magistratura, na área criminal. Atualmente sou titular da 43ª Vara Criminal. Paralelo a isso, eu tenho uma carreira acadêmica também já um tanto quanto antiga. Esse último ano, eu estava de licença no tribunal e passei fazendo estudos de pós-doutoramento na França, na Universidade de Paris 10, Paris-Nanterre, pesquisando as mudanças ocorridas nos sistemas de justiça. Basicamente, as mudanças valorativas na aplicação do direito, pesquisando o que mudou, por exemplo, na compreensão do que seja liberdade, na compreensão do que seja verdade nos últimos anos. Tenho participado de pesquisas voltadas também à relação entre sistema de justiça e racionalidade neoliberal. E no Tribunal de Justiça voltei a trabalhar há uns 2 ou 3 meses, já nesse contexto de crise sanitária, e sempre procurando reduzir os danos
gerados pelo funcionamento normal de um sistema que apresenta uma série de patologias que vocês sabem tão bem quanto eu quais são. Basicamente é isso que eu poderia falar da minha carreira. Não vou me aposentar tão cedo por causa da reforma da Previdência, mas se não tivesse a reforma, provavelmente em 5, 6 anos eu já estaria aposentado. Então, Rubens, no seu livro Estado Pós-Democrático, Neo-Obscurantismo e Gestão dos Indesejáveis, você sustenta a seguinte tese: crise democrática é um conceito docilizador que serve para disfarçar o que realmente acontece na vida política. A derrocada de valores democráticos que obstruem a expansão do mercado. E aí eu queria saber, assim, de você, conversa com a gente sobre isso, se a pós-democracia que você fala está se tornando uma realidade global agora, né, nesse contexto da derrocada da extrema-direita, dessa situação desconfortável, né, na política global. E fazendo uma analogia aqui daquele filme alemão A Onda, de 2008, né, que, na minha visão, ele avisou pra gente o que ia acontecer, né? So, und jetzt im Gleichschritt. Spürt ihr das? Das ist die Kraft der Gemeinschaft. E a gente decidiu simplesmente ignorar ele, ou então discutimos em grupos muito nichados da sociedade, né? E assim, só para os nossos ouvintes entenderem, esse filme trata de um experimento de um professor de ensino médio para demonstrar aos seus alunos como que é a vida sobre uma ditadura, né? E aí o experimento sai de controle quando acaba criando uma unidade social com vida própria moldada nesses ideais obscuros ditatoriais, né? Bem por aí. A pós-democracia não é um fenômeno exclusivamente brasileiro. Ele está ligado a uma racionalidade que se tornou hegemônica em todo o mundo, que é a racionalidade neoliberal, que faz com que tudo e todos sejam tratados como objetos negociáveis, que na busca de lucro ou de vantagens pessoais se instaure uma espécie de vale-tudo. E com isso se dá a derrocada dos valores democráticos, na medida em que esses valores ainda representavam obstáculos a essa busca por lucros ilimitados, a uma acumulação de capital ilimitada. A pós-democracia costuma ser definida como um simulacro de democracia, onde não existe nem soberania popular, nem respeito aos direitos e garantias fundamentais. Então, no lugar de um governo do povo para o povo, nós temos um governo das corporações econômicas para as corporações econômicas. O Estado passa a funcionar como um instrumento que busca atender aos interesses dos detentores do poder econômico. E os direitos e garantias fundamentais na pós-democracia também são vistos como obstáculos, ou à eficiência repressiva do Estado, ou aos fins do mercado, em especial, hoje em dia, do mercado financeiro, né, do rentismo, por aí vai. Você lembrou desse filme, que, salvo engano, é baseado em fatos reais, de fato aconteceu algo parecido. Tem uma versão anterior desse filme, também muito interessante, e que mostra que essa tendência, esse potencial fascismo está presente na sociedade há muito. Tem um estudo muito interessante feito após a Segunda Guerra Mundial e conduzido, dentre outros, pelo teórico Theodor Adorno, que foi publicado recentemente no Brasil, chamado Estudo sobre a Personalidade Autoritária, que ele elenca diversas características daquilo que ele chamou de escala F, ou seja, escala do fascismo. E vários países, várias sociedades, e a nossa, com certeza, pontua muito alto nessa escala F, ou seja, preenche vários requisitos que permitem afirmar a presença dessa personalidade autoritária, ou o que o Adorno também chamava de fascista em potencial. Esse fascista em potencial, em determinada conjuntura histórica, como a nossa atual, ele se sente legitimado a sair, a se revelar, a mostrar seu verdadeiro eu, atuando concretamente na sociedade a partir de práticas e projetos fascistoides. Eu acho que esse momento que nós estamos vivendo hoje é esse em que esses fascistas em potencial perderam a vergonha e estão tentando transformar em atos concretos os seus projetos de poder, o seu modo de ver e atuar no mundo, comprometido com a violência em detrimento do conhecimento. Doutor, dá para dizer que dá para marcar, dá para datar, talvez, no país,
essa questão do fascista colocando as mangas de fora? Dá para datar mais ou menos no período final do governo Dilma empichado, um pouco antes? Porque, inclusive, né, na sua figura, houve uma certa perseguição, né, pelo Conselho Nacional de Justiça na época, com o corregedor João Otávio Noronha, que, por conta, né, da sua posição contra esse regime de exceção instaurado e contra a deposição da presidenta Dilma, houve uma certa perseguição também com relação à sua figura. E isso isso era um início, isso já não era mais um início, já era um meio, e agora estamos vivendo realmente esse desfecho para que eles consigam colocar de fato em prática tudo isso? Como eu dizia, essas mutações no Estado, na sociedade e no indivíduo são frutos de um processo que nós poderíamos chamar de coroamento dessa racionalidade, desse modo de ver e atuar no mundo neoliberal, que tem como registro normativo, ou seja, como principal característica, como modo de ser natural, de determinar a ilimitação, ou seja, a ausência de limites. Então, nós vivemos uma sociedade em que, cada vez mais, na busca dos objetivos pessoais, em especial na busca por lucro, vale tudo, vale passar por cima dos limites legais, dos limites éticos e etc. Tudo aquilo que representa algum tipo de limite, ele vai desaparecendo aos poucos. E hoje em dia a gente vê, de fato, que a lei, a Constituição, os princípios éticos cada vez mais são desrespeitados. Então é difícil apontar uma data como aquela em que se instaura essa racionalidade, em que começa a se agir dessa maneira, em que o fascismo se sente autorizado a mostrar suas garras. A gente poderia, talvez, pensar, após a queda do governo Allende, lá no Chile, quando se instaura aquele laboratório do neoliberalismo, mas, principalmente, quando esse modo de ver e atuar se torna hegemônico nos Estados Unidos de Reagan e na Inglaterra da Margaret Thatcher, ali talvez esteja ali o embrião disso que hoje nós poderíamos chamar de um neoliberalismo ultra-autoritário, ou seja, para atender aos fins do mercado, para atender aos interesses dos detentores do poder econômico, nós estamos com o arbítrio liberado, com várias manifestações de opressão, com isso que nós estamos chamando de fascismo, né? Uma crença na violência, um ódio ao conhecimento, um ódio ao saber, posturas anti-intelectuais, a negação da ciência e todas essas características que o Adorno lá apontava como típicas da personalidade autoritária e indiciárias de um quadro fascista. Por evidente, o impeachment da Dilma, num contexto em que não existia sequer um crime de responsabilidade, ou seja, mesmo em abstrato, o fato atribuído à ex-presidenta Dilma não era um crime de responsabilidade, isso é um sintoma ou é um efeito dessa racionalidade na qual, na busca de um fim desejado, os limites, mesmo legais, mesmo constitucionais, eles são afastados. Se é preciso retirar um presidente eleito, nós podemos afastar os limites legais exigidos para um impeachment adequado à Constituição da República. Isso é muito evidente. Hoje, você pode ter vários crimes de responsabilidade sem um procedimento de impeachment, como ontem nós tivemos um procedimento de impeachment exitoso, ou seja, que levou à queda da presidenta eleita sem a existência de um crime de responsabilidade. E nesse quadro que eu estou aqui descrevendo, é possível falar que, de fato, você vai ter uma modificação dos agentes estatais, você vai ter uma modificação do Estado para atender esses fins dos detentores do poder econômico. Daí, todos aqueles que não interessam aos detentores do poder econômico passam a receber uma etiqueta de indesejáveis e podem ser tranquilamente vítimas de processos de persecução. Quem são os indesejáveis hoje em dia? Primeiro, os pobres, aqueles que não interessam porque não detêm poder